Mas um dia nem o dinheiro dele, e era muito, deu conta de resolver o problema mais grave da casa. No começo, Howard Hughes parecia o tipo de homem que podia comprar qualquer coisa. Motores, estúdios, jornais, companhias aéreas, recordes, silêncio, médicos, hotéis inteiros, mulheres deslumbrantes e até o tempo. Esse luxo que quase ninguém consegue comprar por muito tempo. Mas por quê? O dinheiro dele deu conta de resolver o problema mais grave da casa, porque o inimigo já não estava do lado de fora, estava dentro. Meu nome é Mário Farini e vamos ao caso. Vá até o fim, porque eu vou revelar um detalhe pouco lembrado dessa história, que mostra que um homem capaz de voar mais rápido que todos os outros passou anos incapaz de encostar com normalidade em quase qualquer pessoa. Howard Robert Hughes Jr. nasceu em 24 de dezembro de 1905 em Houston, no Texas, no meio de uma família que já orbitava a riqueza industrial. Seu pai, Howard R. Hughes Sr., havia criado uma broca de perfuração muito valiosa para a indústria do petróleo e construído a base da Hughes Tool Company. E o que colocou o filho cedo demais perto de duas coisas perigosas quando elas vêm junto. A liberdade, sem freio institucional e muito dinheiro. Hughes ficou órfão da mãe ainda jovem e perdeu o pai em 1924, quando tinha 18 anos. Em pouco tempo passou a consolidar o controle do negócio familiar. Essa origem importa porque ajuda a entender o tipo de criatura que ele se tornou, alguém que não precisava pedir licença para tentar grandeza. No plano afetivo, Hughes também não foi homem de vida pequena. Casou 2 vezes, com ela Boots Rice, de 1925 a 1929, e com a atriz Jean Peters, de 1957 a 1971. E se envolveu com algumas das mulheres mais famosas de Hollywood, como Katharine Hepburn, Ava Gardner e Jane Russell. Não teve filhos. Essa ausência de herdeiros diretos mais tarde ajudaria a transformar sua morte numa guerra enorme em torno do espólio. Mas antes disso, essa vida amorosa já dizia muito sobre ele. Hughes não queria apenas companhia, queria intensidade, fascínio, captura, movimento. Ele vivia como quem colecionava experiências em escala desproporcional. Hollywood foi uma de suas primeiras arenas. Hughes não entrou no cinema como artista modesto, entrou como um homem de dinheiro, ego e fome de espetáculo. Produziu filmes caros e enormes. E Hells Angels se tornou o símbolo mais famoso desse traço. Produção inflada, atraso na produção, custos gigantescos e obsessão visual. Ele não queria fazer um filme bom, queria fazer algo grande o suficiente para humilhar a média. Não os pequenos, a média. Esse impulso de fazer o mundo olhar para cima já estava inteiro ali nele. Mas o cinema ainda não era seu lugar mais puro. Esse lugar era o ar. Na aviação, Hughes parou de ser só o dono do projeto e entrou dentro da máquina. O Hughes H-1 Racer, construído para ser o avião terrestre mais rápido do mundo, bateu o recorde de velocidade em 1935, alcançando 352 milhas por hora, algo como 567 quilômetros por hora. Antes disso, o recorde mundial de velocidade para aeronaves terrestres era sensivelmente menor, e o feito de Hughes o colocou no centro da aviação mundial. Em 1937, 2 anos depois, ele ainda cruzou os Estados Unidos de Los Angeles a New York em 7 horas, 28 minutos e 25 segundos, quebrando o recorde transcontinental. A distância era de cerca de 2.490 milhas, aproximadamente 4.000 quilômetros. Isso não era turismo milionário, era ambição transformada em cronômetro. E aqui entra um ponto que eu notei, não basta dizer que ele era obsessivo, é preciso mostrar. Então vamos mostrar. Ele não apenas queria voar, queria ser o mais rápido, não queria apenas produzir, queria escalar o espetáculo, não apenas queria construir empresas, queria controlar a narrativa, o ambiente, a estética e o resultado. Esse traço aparece também
quando ele assume posição dominante na TWA, Trans World Airlines, uma grande companhia aérea americana já existente antes de Hughes entrar pesadamente no negócio. Ela não nasceu com ele. O que ele fez foi usar dinheiro, visão e ambição técnica para empurrá-la a um outro patamar, pressionando por aeronaves mais modernas e por uma imagem mais sofisticada. Hughes não gostava de comprar coisas prontas apenas para administrá-las. Gostava de pegar estruturas existentes e submetê-las à sua vontade de escala, volume, gigantismo. Na Hughes Aircraft Company, fundada em 1931 como divisão da Hughes Stu, esse impulso ganhou formato industrial e militar. A empresa se tornou importante no setor aeronáutico e de defesa, especialmente durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Hughes não era só um playboy do ar, era também um construtor de plataforma industrial real. Mas a ambição dele sempre pedia algo maior, e esse algo ganhou forma no H-4 Hércules, o gigantesco avião apelidado de Spruce Goose. Seria como o ganso de abeto, em português. Embora o apelido fosse impreciso, já que a aeronave foi construída principalmente com madeira de bétula. O avião tinha envergadura de 97,5 metros, maior do que a de muitos jatos comerciais gigantes posteriores, voou apenas uma vez. Voou uma vez só em 2 de novembro de 47, por cerca de 1 milha, 1,6 km, a cerca de 70 pés, 21 metros de altitude. Para uns, um elefante caro. Para outros, uma visão técnica ousada demais por seu tempo. De todo modo, era Hughes em estado puro. Se o projeto não fosse desproporcional, parecia não valer a energia dele. E o preço físico começou a cobrar cedo. Ele sofreu acidentes aéreos graves, e o mais devastador veio em 1946, no desastre do XF-11 em Beverly Hills. Ele quase morreu, teve queimaduras, fraturas, lesões internas e dores crônicas pelo resto da vida. Antes e depois disso, já havia sofrido outros acidentes e impactos. A dor física entrou na sua rotina e nunca mais saiu de verdade. Isso importa muito, porque não dá para entender o colapso posterior de Hughes sem levar a sério esse corpo machucado, medicado, rigidamente tensionado e cada vez mais dominado por desconforto e isolamento. Daí em diante a história começa a escurecer. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, as fixações com higiene, o medo de germes, a paranoia, o uso excessivo de medicamentos e a reclusão foram apertando sua vida como uma câmera sem janela. Hughes passou anos cada vez mais isolado em quartos de hotel, penthouses e andares inteiros fechados para ele. Viveu em lugares como Las Vegas, Acapulco, Bahamas, Nicarágua, Vancouver e Londres. Evitava contato físico, controlava detalhes absurdos do ambiente, deixava barba e unhas crescerem e mergulhava em ciclos de isolamento tão extremos que o homem que um dia havia sido sinônimo de velocidade se transformou quase num prisioneiro imóvel da própria rotina mental. Esse período durou anos, não foi uma crise breve, foi uma lenta retirada da vida pública e do convívio humano comum. A pior forma de prisão. Não é só a física, é a prisão em que o sujeito ainda tem dinheiro, tem avião, tem hotel, tem controle formal de muitas empresas, mas já não consegue viver com um mínimo de contato espontâneo, de confiança corporal e de normalidade. Ele ainda mandava em muita coisa, mas já não mandava em si mesmo com a mesma autoridade. E aqui entra um detalhe muito forte, menos comentado no meio do folclore do bilionário excêntrico. Em 1953, ele reorganizou seus ativos de modo que a Howard Hughes Medical Institute passou a controlar a Hughes Aircraft. Isso mesmo. Ele criou uma instituição de pesquisa médica que passou a controlar a empresa de aviação. Isso ajudou a construir no longo prazo uma das maiores instituições filantrópicas biomédicas dos Estados Unidos. Em outras palavras, um homem que afundava em isolamento psicológico e social e estava ao mesmo tempo amarrando parte do seu império a uma engrenagem que continuaria financiando pesquisa científica depois da sua morte. Isso não redime a tragédia íntima,
mas a torna mais complexa. Howard Hughes morreu em 5 de abril de 1976, durante um voo para Houston, em estado físico miserável. Estava tão debilitado e alterado pela reclusão, pela dor e pelo abandono funcional de si mesmo, que sua identificação precisou ser confirmada por impressões digitais. Morreu riquíssimo, mas profundamente desfeito. Como não tinha filhos, o espólio desencadeou grande disputa judicial. Seus ativos acabaram sendo fragmentados, reestruturados e distribuídos entre parentes, entidades e arranjos legais posteriores, enquanto a Hughes Tool Company e outros braços do seu império seguiram rumos corporativos diversos. Para refletir, Howard Hughes fascina porque parece condensar todos os desejos masculinos de excesso do século XX. Dinheiro, máquina, velocidade, fama, beleza, mulheres famosas, controle e audácia. Mas a parte mais importante da sua vida não está nesse brilho, está no desmonte. Hughes mostra que o poder extremo pode crescer enquanto o governo interior, interno dele, desaba. E isso é muito mais útil do que a fantasia do magnata infensível, porque a gente tem demais querendo a altitude sem perguntar o que acontece com a mente de quem nunca aprendeu a pousar na terra. Pés no chão. O que quase ninguém vê nessa história. Hughes não foi apenas um homem excêntrico, foi fisicamente esmagado. As dores crônicas e as sequelas dos acidentes não são detalhe lateral. Sem esse corpo ferido, o colapso talvez tivesse uma outra curva. O homem das máquinas vivia numa lógica quase artesanal de controle. Ele queria ver, tocar, testar, ordenar, interferir em tudo. Não era apenas investidor, era um controlador patológico do detalhe. O homem recluso do hotel ainda estava reorganizando estruturas gigantes. Essa é a grande contradição. Enquanto sua vida cotidiana se desintegrava, seu corpo, sua mente, seus ativos ainda geravam efeitos institucionais que sobreviveram a ele. Como no caso do HHMI, o Instituto de Medicina. O que essa história adverte? Não confunda grandeza com saúde e não confunda dinheiro com blindagem. Não romantize a obsessão só porque no começo ela parece energia produtiva. E nunca imagine que a dor física e a mente podem se separar sem nenhum custo. Verdade nua e crua. Pouca gente mesmo fala com a clareza necessária. Howard Hughes não virou recluso só porque era esquisito, gênio ou milionário excêntrico. Ele virou recluso em parte porque foi ficando cada vez mais dominado por dor, pelo toque, pela paranoia e necessidade insana de manter o controle. O mito do homem livre escondia uma prisão minuciosa. E o detalhe pouco lembrado, o homem que passou a vida querendo o máximo de velocidade e o máximo de alcance terminou anos evitando o toque humano direto. Ninguém, contato com ninguém. Presa a rituais de limpeza extremos, de isolamento total e medo de contaminação. Verdade nua e crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo, é que a ruína dele não foi só a de um bilionário exótico, foi a de um homem que teve quase tudo do lado de fora e, no fim, quase nenhum alívio do lado de dentro do seu corpo e da sua mente. Se essa história falou com você, deixe o like, o dedinho não dói, se inscreve no canal e deixe nos comentários lendas que você gostaria, homens, personagens que você gostaria que a gente tratasse aqui, temas, assuntos para o Casos e Carreira. Tem gente que morre pobre tendo vivido. Tem gente que morre riquíssima tendo se trancado. Se isso diz alguma coisa, aproveite seu dia e busque ser feliz. E até o próximo Casos e Carreira.